Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária de 22 de setembro de 2025. Espaço do grande expediente. Primeiro secretário, o vereador Roberto Carlos Rodrigues da Rosa, fará a chamada dos inscritos para fazerem uso da palavra no tempo regimental. Vereador Jairo Salles da Rosa, MDB. Eu gostaria também, referente à chuva desse final de semana, né? Falei hoje com o secretário Tite, referente aos Calduro e também o Ibicuí. E ele me colocou que semana que vem estará indo nesses locais, né, que arrasou, e a gente sabe que a chuva na água é muito forte, que a semana que vem ele vai levar o engenheiro até os locais para já fazer o projeto para galerias. Isso é importante, porque a única coisa para resolver o problema dessas localidades, Calduro e Ibicuí, é com galerias. Então eu espero que a semana que vem, como ele me colocou, que essa semana tem muito serviço para fazer, né, teve muitos estragos no nosso município, então eu gostaria, né, e ele muito atencioso, né, e a gente sabe que ele tem vontade de fazer as coisas, mas como ele colocou, às vezes os maquinários são poucos. Hoje ele está apenas com 2 retro, né, então teve que fazer o trabalho no Ibicuí e depois ir para o Calduro, lá para a localidade dos Calduro. Mas espero que seja resolvido, né? E realmente ele foi muito atencioso comigo, me atendeu, né? E a gente quer também que as coisas funcionem no nosso município. Para que faça uso do tempo regimental, o vereador Roberto Rodrigues da Rosa, Progressistas. Então, eu quero falar sobre as chuvaradas, que acabaram, mais uma vez, prejudicando muitas estradas. As mais afetadas sempre é a estrada dos Calduros, o Ibicuí e os Minelas. Então, infelizmente, toda a vez que chove mais de 100 milímetros, acaba essas crianças sem poder vir para a escola. Então, está na hora, não basta, né? E não falo simplesmente de quem hoje está comandando o Executivo, falo de todos os governos que por aqui passaram, que sempre negligenciaram essa parte, sempre deixaram isso fazendo paliativo, e os paliativos sempre acabam prejudicando a população. As pessoas mais afetadas são a população. Estava falando-se em uma possível abertura de uma rua nos Calduros, parece que já morreu também era só falácias, né? Então, é entristecedor. Nós temos que resolver, tem que colocar a mão na massa. Eu entendo, não estou aqui criticando o bom trabalho do secretário Tite, não estou criticando o bom trabalho da Secretaria de Obras, que se doam muito e a gente reconhece esse esforço. Hoje eu liguei de manhã para o Tite, ele estava lá no Ibicuí, já estava lá em Três Barras, então isso nos alegra. Então a gente tem que sempre falar quando as pessoas se dedicam, a gente tem que reconhecer. Vereador. Final de semana tivemos, então, chuvas, e eu já no domingo falei com o secretário de Obras, já estava empenhado lá na região do Ibicuí, já estava trabalhando, isso é importante que a gente fale. Com os meios que tem, está fazendo milagre, vamos ser justos. Falamos sobre o Primavera, sobre o Lago do Parque Pinhal, já temos uma ata, precisamos baixar urgentemente, porque ele espraiou, foi muita chuva. Isso acontece sempre. E eu quero discordar um pouquinho que galeria não vai resolver o problema das nossas estradas. Porque a enxurrada vai encher a galeria de pedra. Se nós não tivermos projetos de pontes nas nossas áreas, para que esses vereadores aqui possam ir às suas bancadas trazer dinheiro. Imagine se nós conseguíssemos projeto para todas as nossas pontes. Cada um do vereador pedisse para a sua bancada. Estaria resolvido. Praticamente resolvido. Então nós temos que ter projeto de ponte. A gente anda aí, se botar a galeria, o que desce de pedra é impressionante. Vai entupir, vai cair, vai carregar tudo.
Então, esse trabalho de arrumar a cabeceira, choveu, corre a cabeceira, é gasto, é custo, é desperdício de tempo, não dá para atender as demandas todas do município. Não tem quem consiga. Vereador Edson da Silva Vasconcelos, Partido Progressista. Relatar sobre esse fim de semana, né? Que estive dando uma volta aí para nossas estradas, vendo os estragos que tivemos da chuva, né? Esse fim de semana. E tive ali em Calduros, Ibiqui, Minelos, e aí encontrei a equipe, o secretário de obras, o Tite, e o Luiz, né? Podando e tirando árvores que estavam obstruindo a estrada, né? Então eu disse para ele, pleno domingo, né? Eles estavam fazendo um levantamento aí do estrago, né? E aí falei com o Tite pela manhã, eles estavam lá abrindo um acesso no Ibiqui, a primeira ponte ali que fez novamente ali naquele bueiro, né? Como os colegas já falaram, estavam ilhados novamente. Daí eles conseguiram hoje colocar os bueiros ali e o pessoal já está conseguindo, pelo menos a primeira ali, os primeiros tubos ali que foi levado, eles conseguiram consertar, sendo que amanhã eles vão lá para terminar Ibiqui e Calduros, né? Calduros também eles fizeram a primeira ali, para dar um acesso para o primeiro pessoal ali, que estava ilhado. Isso. Mas eles conseguiram a primeira ponte, o primeiro acesso do Ibiqui e da Calduros está solucionado e amanhã eles retornarão para lá. E do Taboão também, né? Teve estrago novamente, né? Que já foi consertado pela manhã. Então quero dar os parabéns ao Tite aí e toda a sua equipe, né? Porque não é qualquer um que trabalha sábado e domingo, né? Vereadora Franciele Pagnozin Silva, Partido Liberal. Nesta noite, senhor presidente, eu venho trazer as demandas da comunidade dos Calduros. Hoje pela manhã, eu fui acionada por algumas famílias que lá residem. E, novamente, nós temos uma situação recorrente, inclusive eu encaminhei um ofício hoje pedindo providências à Secretaria de Obras, para que tome uma providência que seja efetiva, e não medidas paliativas com mau uso do dinheiro público, práticas ineficientes e que faz sofrer a população que lá está, porque a cada chuva ela fica isolada, e também aquele que paga a conta, porque tem que pagar a conta inúmeras vezes para não ter um problema resolvido. Então, eu busquei informações, porque sabia que tinha visto um pregão eletrônico que foi homologado no dia 16 de julho, do qual parte do seu objeto eram 150 galerias. Para aquela localidade lá, e nesse ponto eu até discordo um pouquinho do meu colega, porque a situação lá é bem diferente da situação do Ibiqui, por exemplo, onde o volume de água é muito maior, as pedras são muito maiores e, por consequência, arranca as galerias que forem colocadas lá e leva embora, passagem molhada, o que quer que seja. Mas, no caso da Estrada dos Calduros, eu entendo que galerias poderiam, pelos vídeos que eu acompanhei ali, ser suficientes para resolver o problema. Estas galerias que foram objeto do pregão, elas medem 1,5 metro de altura por 3 metros de largura e 1 metro de comprimento. É o que nós temos ali. E o que acontece? Eu tive a informação de que o secretário de obras esteve hoje naquela localidade para ver a situação daquelas famílias. Famílias que estão novamente isoladas e impedidas de chegar ao trabalho, crianças impedidas de chegar à escola, pessoas que comercializam com o município e entregam para as escolas verduras e hortaliças, e a gente bem sabe que esses produtos, depois que colhidos, se não forem entregues, estragam. Então, querem fomentar a economia da agricultura familiar, mas deixam as pessoas isoladas. Em junho, estas pessoas estavam isoladas.
Hoje elas estão isoladas. A solução vai se dar durante esta semana, porque hoje pela manhã esteve lá o secretário de obras. Eu entendo que o secretário de obras também tenha que estar na rua. Eu vejo muita propaganda, mas ele também tem que estar sentado dentro da sua secretaria, e eu gostaria de saber se o objeto desse pregão já está disponível. Será que nós temos as galerias? Será que agora, lá na Estrada dos Calduros, no ponto em que tivemos problemas, será colocada, instalada galeria, ou vão gastar para colocar tubo de concreto de novo, que até a próxima chuva vai levar embora e arrancar com as pedras, para jogar o dinheiro no lixo? Eu acredito mais na segunda hipótese. Eu gostaria de acreditar que aquela comunidade lá vai ter o seu problema resolvido. Mas talvez porque dê pouco voto, né? Talvez eles sejam irrelevantes nesse momento. São importantes lá por setembro do ano da eleição. Mas importante mesmo são as micaretas pagas com dinheiro público. Vereador Guilherme Bope, PT. Sobre as obras e as chuvas e as enchentes, né, chuvaradas que a gente chama, enchente. Também numa pesquisada, vereador, e fiquei sabendo que eles não tiveram acesso aos caldouros por o que me foi passado pela correnteza. Não conseguiram atravessar, mas também foi o que foi me passado. Foi me passado também das galerias, mas também vejo que em alguns lugares teria que ser feito pontes. Acho que a galeria não é suficiente, e o desassoreamento dos rios. Porque não vai adiantar botar uma galeria ou fazer até uma ponte se tu não desassorear os rios, né? Se não fizer o desassoreamento dos rios. Porque senão tem localidades que descem muita pedra grande. Inclusive eu recebi uma foto de julho. Que dia foi? Que mês foi o enchente? Junho, julho? Junho. Que eu fiquei abismado a pedra que tinha dentro do tubo. Que ninguém, claro, sabe-se que entrou com a força da água, mas para tirar disse que foi um sacrifício. Então aquilo ali, ela tranca, ela vem, entra, tranca, dá pressão e leva tudo embora. Senão a pedra que vem mais lá em cima, se não fizer um desassoreamento do rio, dá uma largada para a água descer mais devagar, quem sabe, não vai adiantar mesmo só a galeria. Talvez, acho que em algumas localidades tem que ter pontes. Mas a Secretaria de Obras está correndo aí, vamos ver se consegue solucionar o problema. Também acho que tem que ser o mais breve possível, porque, que nem colocou a vereadora, tem que escoar essa produção, ela não pode ficar presa, tem que se achar uma maneira definitiva desse problema aí. Que cada chuva que for assim pesada, a gente vai ficar nessa vai e faz, e chove de novo, e faz de novo, e chove de novo, e faz de novo. Então não adianta, tem que achar uma solução, invista-se mais e definitivamente. Mas os parabéns também, porque estão correndo, né? Não é fácil. Várias localidades, a gente longe, muita água, a gente está cercado por rios, então dificulta um pouco do trabalho. Passa a palavra ao vereador André Burim para suas considerações pelo prazo regimental. E eu também gostaria de falar rapidamente sobre a questão, os impactos, né, da chuvarada, que para nós é uma realidade, ela é constante, ela é inerente, a gente não pode fugir disso, e certamente todos estão corretos quando falamos que é preciso soluções permanentes, especialmente no caso da Estrada dos Calduros, na Estrada dos Minelos e na Estrada do Bicuí, as partes baixas, né, onde muitas vezes, depois de um grande volume de chuva num curto período de tempo, as pessoas, obviamente, ficam ilhadas, ficam isoladas. Eu não sou técnico da área, né, nós não temos nenhum engenheiro ou arquiteto aqui, mas todos sabemos que colocar o tubo e a terra por cima não funciona. Isso qualquer um percebe, é perceptível, né? A água leva a terra embora, muitas vezes leva inclusive os tubos, e é tudo material e tempo e trabalho, e enfim, é tempo perdido, né? Daquilo que já foi feito e tem que ser refeito toda vez que acontece o sinistro. Espero que o setor de engenharia da nossa prefeitura, né, o engenheiro, o arquiteto, enfim, nos deem a solução esperada.
Talvez em alguns locais seja a passagem molhada, talvez em alguns locais seja as galerias, e talvez em outros locais sejam pontilhões. Né? Então, a gente sabe que eu imagino que uma dessas 3 possibilidades, né, alternativas, resolva em todos os lugares. Agora, qual que tem que ser em cada um deles, aí o técnico da área que pode nos responder. Mas é preciso, sim, soluções permanentes. Colocar tubo, colocar a terra por cima, na próxima enxurrada, vai embora. Na pior das hipóteses, se já tivessem tentado, mesmo sem um apoio técnico, que não é o correto, mas se tivessem tentado uma dessas 3 alternativas e ela não tivesse funcionado, certamente uma das outras 2 serviria. Mas o correto é planejamento, levar o técnico até o local, como foi dito que o nosso secretário de obras fará, e depois disso executar algo que seja, se não ad eterno, né, se não para sempre, que resolva aí pelos próximos bons anos. Você pelo menos sabe pra onde a gente vai? Cala a boca, chupa-sauro. Eu já disse, eu tô explorando o mundo. Tô cansado, até que uma poção cairia bem. Tô sem poção, mas tem uma porção de murro. Olha, tem uns humanos ali, e se a gente pedisse informação? Até parece. Ei, vocês sabem que cidade é essa? A gente tá meio perdido. May! Kathleen! May! Esqueci que eles falam assim. Essas 2 gralhas, como alguém consegue ouvir esse agouro o tempo inteiro? Boba, sei lá. Olha lá, não é aquele treinador do laboratório? Ora, o otário. Parece que o ping dele tá um pouco atrasado. Você não vai lá falar com o seu buba, pai? Vou acertar minhas contas. Ora, se não é aquele treinadorzinho pão com ovo. Tem que ser muito pouco idiota pra escolher uma arminha d'água ao invés de um lança-chamas poderoso como eu. Você teve a sua oportunidade, mas perdeu. E agora vai morrer por isso.